Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à aula, tá? Vamos falar agora sobre a tabela periódica atual, que a tabela dela é completa e atualizada, tá? Peguei essa tabela aqui, a imagem dela, tá, gente? Da internet, dela atual, tá? Já contendo todos os 118 elementos químicos que existiam hoje na tabela periódica, que são conhecidos, beleza, gente? Então, bora lá, ó. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa tabela periódica, certo? Presta atenção. Relembrando, essa tabela ela foi proposta por Moseley, certo, gente? Ela foi proposta por Moseley, ok? Essa tabela aqui, tá, gente? Ó, ela é organizada da seguinte forma. Vamos entender como é que essa tabela periódica ela é organizada, certo? Ela é organizada em períodos e famílias. Professor, onde é que estão os períodos? Os períodos estão aqui, tá, gente? Ó, na horizontal, beleza? Está na horizontal. Então aqui ó, temos ó, o primeiro período, temos o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto, o sexto e o sétimo. Professor, quantos períodos tem a tabela periódica? A gente tem 7, ó, de novo, o período tá aqui, tá, gente, ó. Tá aqui os períodos, tá vendo, ó? Vai do 1, ó, tá pequenininho aqui, mas dá pra ver, ó, vai do 1 até o sétimo, é a quantidade de períodos que eu tenho na minha tabela periódica, beleza? Quantos períodos tem a tabela periódica? Tem 7, beleza, gente? Tem 7 períodos. Professor, e ela é organizada em períodos e o que mais? Ela é organizada, gente, em períodos e em famílias, tá? Ou, como hoje é mais comum falar, tá, gente? Em grupos, tá? Mas os dois termos ainda são utilizados, beleza? Eu posso chamar grupo, que é o termo mais utilizado atualmente, ou simplesmente família. Então, a tabela periódica ela é organizada em 7 períodos e em 18 famílias ou 18 grupos. Correto, gente? Então, é assim que é a organização da tabela periódica, tá? De novo, ela é organizada em períodos, que fica aqui ó, na horizontal, tá vendo? Ó? Temos aqui o hidrogênio, primeiro período, ó, mais o hélio. Lítio, berílio, segundo período, ó, sódio, magnésio, aí juntamente aqui com alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, no terceiro período, aí vai diminuindo, ó, tá vendo, gente, ó, os períodos vai diminuindo, e aqui eu tenho a quantidade de elementos químicos que eu tenho em cada período, beleza? E aqui nós temos a família, ó, tem a família 1 ou grupo 1, família 2 ou grupo 2, certo? Aí nós temos aqui a família B, que a gente vai falar sobre isso, a família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Basicamente isso, tá, gente? É assim que a tabela periódica é organizada, ok? Vamos falar agora um pouquinho, tá, gente, sobre a questão dessa tabela aqui, ó. Presta atenção, gente. Deixa eu só escolher aqui uma cor para marcar texto aqui para ficar melhor. Não tem opção, não. Tá, gente, bora lá, ó. Professor, como é que essa tabela é organizada em questão de família, tá, gente? Ó, bora lá. Primeiro, a tabela periódica ela é organizada entre metais e ametais, tá, gente? Entre metais e ametais. Professor, quem são os metais? Os metais são esses aqui que eu vou grafar agora para vocês, ó, tá vendo, ó? Riscando aqui, ó. Metais, metais, tal. Temos aqui, ó, metais, ó. Então, gente, ó, observa, toda essa galera aqui é o que nós chamamos de metais, beleza? Mais esses que estão aqui embaixo, certo? Ó, metais, metais, beleza? Então, o que é que eu quero que vocês observem, ó, gente? Que a maioria dos elementos químicos que nós temos hoje, eles são chamados de metais, tá? Simplificadamente, eles são os chamados metais, ok, gente? Eu vou até tentar mudar aqui para ver se fica melhor para a gente fazer, porque acho que ficou meio um pouco bagunçado. Então, professor, quem são os metais? Ó, são esses caras aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estou riscando de vermelho, ó, metais, certo, ó. Aqui temos o alumínio, o silício, tá, gente, ó. Aqui, ó, tá? Metais, 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 certo? Temos aqui, ó, esses aqui também são metais, metais, beleza, gente, ó. Aí lembrando que esse aqui também, ó, gente, ó, é metal, tá? Metal, certo? E aqui, ó. Beleza, gente, bora lá. O que que eu tenho que ver aqui, tá, gente, ó? Esses elementos aqui são todos metais, tá? Então a tabela basicamente tem essa seguinte divisão: o metal em ametal.
Professor, quem é que ficou de fora aqui, ó? Vamos ver quem ficou de fora aqui, tá, gente? Ó, deixa eu só mudar aqui a corzinha da caneta para ficar... Tá? Vou botar aqui um roxo aqui. Ficou, tá. Professor, quem ficou de fora? Ficou de fora o hidrogênio. Ficou de fora, ó, essa galera aqui, tá, gente, ó. Ó, só essa galera aqui, ó, que eu tô marcando de azul, beleza? Quem são essas aqui? Esses aqui que é o que nós chamamos, tá, gente, é de ametais, tá, gente? Nós chamamos de ametais. Professor, o que são ametais? São os não metais. Então, basicamente, a tabela periódica é organizada da seguinte forma. Em metais, que eu risquei aqui de vermelho, tá vendo? Tudo que eu tô riscando aqui de vermelho, que o tracinho tá em cima, são o que nós chamamos de metais. E nós temos os ametais, tá, gente? Ó, beleza? Temos os ametais. E nós temos aqui, ó, esse grupo aqui, ó, deixa eu só mudar a cor aqui. Esse grupo aqui, ó, preto. Esse grupo aqui, ó, azul aqui, tá vendo? Azul escuro, ó. E eles tinham uma outra classificação, tá, gente? Beleza? Eles tinham outra classificação. Eles eram chamados antigamente de semimetais. Então, hoje em dia ainda pode aparecer, tá, gente? Mas quem era professor? Eram os semimetais. Eles tinham essa classificação. Também eram chamados de semimetais, ok, gente? Então, ó, era uma classificação que era utilizada para esses elementos. Professor, que elementos? O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Beleza, gente? Então, esses elementos aqui, ó, esses 7 elementos aqui, eles eram chamados, outrora, de semimetais, ok? Eram chamados, mas hoje em dia, tá, gente, essa é a classificação entre metais e não metais, ok? Então, bora lá, gente. Organização, bora lá. Professor, como é que funciona a família da tabela periódica? Funciona assim, tá, gente? Ó, nós temos da família 1, tá? Família 1, esses aqui, tá? Ó, família 1, tá? Ou grupo 1 da tabela periódica. Professor, quem são eles? É o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, ok? É a chamada família 1A da tabela periódica, também chamada de metais alcalinos, é o nome dessa família. Nós temos aqui, ó, a família 2, que são chamados metais alcalinos terrosos, tá, gente? Ó, nós temos aqui, ó, nesse intervalo aqui, tá, gente? Ó, que eu vou marcar aqui para vocês, ó, o que nós chamamos de metais de transição, tá? Ó, todo mundo aqui, ó, metais de transição. Incluído aqui, ó, as séries, tá? Dos actinídeos e dos latinídeos, beleza? Então, aqui, ó, tudo isso aqui que eu tô marcando para vocês, ó, são todos metais de transição, beleza, gente? É a chamada família B da tabela periódica, ok? Então, são todos metais de transição. Aí, aqui, gente, começa já a série dos ametais, tá, gente? Aqui começa a família do boro, depois a família do carbono, depois a família do nitrogênio, aí vem os calcogênios, halogênios e os gases nobres. A gente vai falar sobre cada um disso aqui, tá? Então, bora lá. Organização da tabela periódica é basicamente isso aqui, tá, gente? É organizada em períodos e em grupos ou famílias, e cada família tem algumas características. Por exemplo, da família 1 até a 12B são todos metais. Professor, e o hidrogênio que está bem aqui em cima, tá, gente? Ó, esse carinha aqui. O hidrogênio, gente, ele não é um metal. E ele não é também, ele não faz parte também da família 1A aqui dessa tabela, tá? Ele está aqui apenas, tá? Por uma questão de organização, correto? O hidrogênio, tá? Ele é o único elemento químico da tabela periódica que ele não tem uma família, ele não tem um grupo, tá? A gente costuma dizer que ele é órfão, beleza? Então ele está aqui, mas ele não tem uma família, ele não tem um grupo. Ele está aqui apenas por uma questão de organização e de propriedade, beleza? Simplesmente isso. Ok, gente? Então essa aqui é basicamente a organização da tabela periódica. Uma outra coisa, os elementos químicos, eles têm algumas classificações. Por exemplo, todos os elementos químicos da família A são chamados de elementos representativos. Professor, quem é a família A? A família A, gente, ó, são esses aqui, ó, tá? Ó, são esses aqui, ó. Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, que é a família 1A e a família 2A, certo? O grupo, são chamados de metais, tá, gente, de elementos representativos. E a restante da família A são esses aqui, tá, gente, ó. Esses que eu estou circulando, tá? Vou botar aqui, circular bacaninha. Então, na tabela periódica, essa aqui é a família A, juntamente com esses dois aqui, beleza? Ó, família A, ok? Juntamente com quem, professor? Com a família 1A aqui do lítio e 2A do berílio, ó. Todos esses aqui são os metais representativos, beleza?
E esses aqui, gente, ó, é a chamada família B, tá? Ó, esses aqui é a chamada família B, que eu organizei aqui, tá vendo? Ó, toda essa galera aqui, ó, família B. São chamados, gente, de metais representativos de transição. Beleza, professor? Família A, elementos representativos, certo? Família B, elementos representativos de transição, beleza? Família A, só representativos e família B de transição. Como a família B tem a série dos actinídeos e dos lactinídeos, tá, gente? São esses dois aqui, que fazem parte da família B, estão aqui na terceira, na família 3B da tabela periódica, tá, gente? Ó, professor, como é que funciona a família da tabela periódica? Ela funciona aqui, ó. Tem aqui a família 1, aqui, ó, no cobre, família 2, aqui, ó, no zinco, aí vem família 3 para cá, família 4, família 5, família 6, certo, gente? Família 7. E aqui, ó, do ferro até o níquel, nós temos a família 8. Então, quantas famílias ou quantos grupos nós temos aqui nos metais de transição na família B? Nós temos 8, certo, gente? Quantos grupos nós temos aqui, ó, nos metais, nos elementos representativos, tá? Temos 8 também, beleza? Então, essa aqui é a organização. O que acontece? Os metais aqui, gente, de transição, eles são chamados de metais representativos de transição. Só que eles podem ser de transição interna e de transição externa. Todos os elementos aqui, ó, que estão aqui na série dos actinídeos e dos antinídeos, tá, gente? Ó, de novo, professor, aqui é a série dos actinídeos e dos lantinídeos, tá? Dos lantanídeos. São elementos representativos de transição interna, tá, professor? Como é que eles são chamados? São elementos representativos de transição interna, ou simplesmente elementos de transição interna. As séries dos lantinídeos e dos actinídeos, certo, gente? E todos os elementos que estão aqui, ó, sem ser da série dos lactinídeos e dos actinídeos, são chamados de elementos representativos de transição externa. Beleza? Isso é importante porque isso pode ser cobrado, certo? E todos os demais aqui são chamados a elementos representativos. Por exemplo, professor, existe algum metal representativo que não seja de transição interna e nem externa? Existe. Por exemplo, nós temos aqui, ó, todos os metais que estão aqui na família A, ó. Observe que tem alguns metais aqui na família A, tá vendo? Ó, o alumínio, o galho, o índio, tá vendo? Ó? Esses elementos, chumbo, ó. Tem vários elementos aqui que estão na família A. Por exemplo, o alumínio é um metal representativo. É um metal representativo? É. O galho é um metal representativo. O índio, professor, esse aqui, ó, é um metal representativo. Então, entendam essa diferença. A família B são todos de metais, são, né, todos de metais. Só que todos os metais da família B, eles são chamados metais, são elementos representativos de transição interna ou então de transição externa. Transição interna são os metais que estão aqui, ó, na série dos actinídeos e dos lantanídeos, beleza? Os que estão aqui, ó, que não são da série dos actinídeos e dos lantanídeos, tá, gente? São representativos de transição externa. E nós temos aqui também, ó, a família 1A e a família 2A, que é ou o grupo 1A ou 2A, certo? Que são também todos metais representativos. Então, anotem essa questão, que existem metais representativos, existem metais representativos de transição externa e de transição interna, que geralmente é falado metais de transição interna ou transição externa, beleza, gente? Atente-se a isso, ok? Aí aqui nós temos essa organização da tabela, ok, gente? Ela é basicamente isso aqui, é bem simples. A gente vai dar continuidade falando sobre os elementos de cada família aqui, para dar uma geral, mas a organização da tabela é essa, tá? A gente não precisa, por exemplo, professor, eu tenho que decorar isso aqui. Não, gente, a tabela periódica hoje, ela funciona como se fosse um dicionário na língua portuguesa, certo? Ela é uma fonte de pesquisa. Você não sabe, você vem aqui, você pesquisa. Tem alguma aqui, ó, a representação aqui dos elementos químicos, as informações que são dadas, que nós vamos falar na próxima aula, certo? Mas por hoje é basicamente isso aqui. Vocês vão ver, ó, os elementos químicos aqui, a tabela periódica organizada, bonitinha. Eu tenho que saber como ela é organizada, certo, gente? Eu tenho que saber quem é quem aqui. Professor, ó, família, ó, 1A e 2A, metais, 1A, alcalinos, certo? 2A, metais alcalinos terrosos. A gente vai falar sobre o nome de cada família mais pra frente, mas agora, ó, atente-se a essas questões, beleza, gente? Então, tabela periódica organizada, ó, em 7 períodos e em 18 grupos, ou então 18 famílias, certo? Existe a família A
existe a família B. Professor, quem é a família A? A família A está aqui, ó, no início, as duas primeiras, e está aqui no final, ó, as 5 últimas, tá vendo? Ó, família A. E aqui nós temos a família B. Correto, gente? Professor, e por que, que esses elementos estão aqui embaixo, aqui? Eles não estão aqui, tá, gente? Eles fazem parte todos da família 3, tá? Ó, fazem parte todos da família 3. Eles estão aqui, gente, mas basicamente por uma questão de estética, tá? Na hora da organização da tabela, puxaram esses elementos aqui para baixo, senão a tabela ficaria muito grande, tá? Por um lado, então eles colocaram aqui embaixo para ter essa organização, beleza, gente? Espero que tenha ficado claro, tá? Tudo isso aqui. E vamos dar continuidade na próxima aula.